Levítico, Vacrá. E o Eterno chamou a Moisés e falou-lhe na tenda da reunião, dizendo: Fala aos filhos de Israel e dize-lhe: Quando algum de vós oferecer sacrifício ao Eterno, fareis vosso sacrifício de animal, o gado do rebanho. Se seu sacrifício for oferta de elevação, olá, do gado, oferecerá um macho sem defeito. A entrada da tenda da reunião oferecerá por sua vontade diante do Eterno, e porá sua mão sobre a cabeça da oferta de elevação, e esta será aceita para servir-lhe de expiação, e degolará o novilho diante do Eterno, e os filhos de Arão, os sacerdotes, oferecerão sangue e espalharão sangue ao redor do altar que está à entrada da tenda da reunião, e esfolará a oferta de elevação e a cortará em seus pedaços. E os filhos de Arão, sacerdote, porão fogo sobre o altar, e porão lenha em ordem sobre o fogo. E os filhos de Arão, o sacerdote, porão em ordem os pedaços, a cabeça e o sebo sobre a lenha que estará sobre o fogo em cima do altar. E lavarão com água suas entranhas e suas pernas, e o sacerdote fará queimar tudo no altar. É uma oferta de elevação, oferta queimada, aceita com agrado pelo Eterno. E se seu sacrifício para oferta de elevação for do rebanho, oferecerá um macho sem defeito dos carneiros ou das cabras, e o degolará ao lado do altar, ao norte, diante do Eterno. E os filhos de Arão, sacerdote, espalharão seu sangue sobre o altar ao redor, e o cortará em seus pedaços, sua cabeça e seu sebo. E o sacerdote os colocará em ordem sobre a lenha que está sobre o fogo em cima do altar. E lavará com água as entranhas e as pernas, e o sacerdote oferecerá tudo e o fará queimar no altar. É uma oferta de elevação, oferta queimada, aceita com agrado pelo Eterno. E se o sacrifício ao Eterno for oferta de elevação de ave, oferecerá seu sacrifício das rolas ou dos filhotes de pombo. E o sacerdote o oferecerá no altar, e destroncará a cabeça e o fará queimar no altar, e será derramado seu sangue sobre a parede do altar. E tirará seu papo e intestinos, e o jogará perto do altar ao oriente, no lugar das cinzas. E o rasgará pelas asas, mas não dividirá. E o sacerdote o fará queimar no altar sobre a lenha que está em cima do fogo. É uma oferta de elevação, oferta queimada, aceita com agrado pelo Eterno. 2. E quando uma alma oferecer uma oblação, minhá, ao Eterno, sua oferta será de flor de farinha de trigo, e deitará sobre ela azeite, e porá sobre ela um par de incenso, e trará os filhos de Arão, o sacerdote, e o sacerdote tirará dali um punho cheio da flor de farinha de trigo e do azeite, menos do incenso. E o sacerdote a fará queimar no altar com o incenso, como memorial. É uma oferta queimada, aceita com agrado pelo Eterno. E o remanescente da oblação será para Arão e para seus filhos, santidade das ofertas queimadas ao Eterno. E quando ofereceres uma oblação cozida ao forno, ela será de flor de farinha de trigo, bolachas não fermentadas, amassadas em azeite e biscoitos não fermentados, envoltos no azeite. E se tua oferta for oblação feita na assadeira, será de flor de farinha de trigo amassada em azeite, sem fermento. Parti-la-ás em pedaços e deitarás sobre ela azeite. Ela é uma oblação. Se tua oferta for uma oblação de panela, será feita de flor de farinha de trigo com azeite. E trarás ao Eterno a oblação feita disso, e o ofertante a apresentará ao sacerdote, que a fará chegar ao altar. E o sacerdote separará da oblação o punhado da oferta memorial e a fará queimar no altar. É uma oferta queimada, aceita com agrado pelo Eterno. E o restante da oblação será para Arão e para seus filhos. É santidade de santidades das ofertas queimadas para o Eterno. Nenhuma oblação que oferecerdes ao Eterno será preparada com fermento
Porque não fareis queimar fermento algum, ou mel algum, como oferta queimada ao Eterno. Porém, oferecê-los-ei como oferta de primícias ao Eterno. Mas ao altar não será oferecido, para serem aceitos com agrado. E temperarás com sal toda a tua oferta de oblação, e não deixará faltar o sal da aliança de teu Deus em tua oblação, e todos os teus sacrifícios oferecerás. E quando ofereceres oblação de primícias ao Eterno, será cevada temporã, secada no fogo, moída, verde e estando ainda com casca. Assim oferecerá a oblação de tuas primícias, e deitarás sobre ela azeite, porás sobre ela incenso, ela é uma oblação. E o sacerdote fará queimar o punhado da oferta memorial, do que foi moído e do azeite, com todo o seu incenso. É uma oferta queimada diante do Eterno. 3. E se sua oferta for um sacrifício de pazes, shelamim, e for de gado, oferecerá macho ou fêmea sem defeito diante do Eterno. Porá sua mão sobre a cabeça de sua oferta e a degolará à entrada da tenda da reunião. E os filhos de Arão, sacerdotes, espalharão sangue sobre o altar em redor. E do sacrifício de pazes oferecerá como oferta queimada ao Eterno o sebo que cobre as entranhas, e todo o sebo que está sobre as entranhas e dos rins, e o sebo que está sobre eles e sobre as ilhargas, o diafragma, com uma pequena parte do fígado ligada a ele, mas sem tirar nada dos rins. Assim o tirará. E os filhos de Arão os queimarão no altar após queimar toda oferta de elevação que é oferecida sobre as lenhas que estão no fogo. É um sacrifício queimado, aceito com agrado pelo Eterno. E se sua oferta, como sacrifício de pazes ao Eterno, for do rebanho, oferecerá macho ou fêmea sem defeito. Se oferecer cordeiro por sua oferta, oferecerá diante do Eterno. E porá sua mão sobre a cabeça do seu sacrifício, e o degolará diante da tenda da reunião. E os filhos de Arão espalharão sangue sobre o altar em redor. E o oferecerá do sacrifício de pazes em oferta queimada diante do Eterno seu sebo, a cauda inteira que tirará da raiz da espinha dorsal, e o sebo que cobre as entranhas, e todo o sebo que está sobre as entranhas, e os rins, e o sebo que está sobre eles, e sobre as ilhargas, e o diafragma, com uma pequena parte do fígado que está ligada a ele, sem tirar nada dos rins, assim o tirará. E o sacerdote o queimará no altar, é o alimento do fogo oferecido em nome do Eterno. E se seu sacrifício for uma cabra, a oferecerá diante do Eterno, e porá sua mão sobre a sua cabeça, e a degolará diante da tenda da reunião. E aos filhos de Arão espalharão seu sangue sobre o altar em redor, e oferecerei dela seu sacrifício como oferta queimada ao Eterno. E o sebo que cobre as entranhas, e o sebo que está sobre as entranhas, e os dois rins, e o sebo que está sobre eles e sobre as ilhargas, e o diafragma como uma pequena parte do fígado ligada a ele, sem tirar nada dos rins. Assim os tirará. E os sacerdotes queimará no altar. É o alimento do fogo oferecido ao nome do Eterno, para ser aceito com agrado. Todo sebo é para ser oferecido ao Eterno. Estatuto perpétuo será para vossas gerações em todas as vossas moradas. Nenhum sebo e nenhum sangue comereis. 4. E o Eterno falou a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel, dizendo: Quando uma alma pecar por engano contra qualquer dos preceitos do Eterno que pregam, ou que não deve fazer, transgredir parte de um deles, se o sacerdote ungido pecar, fazendo pecar o povo, oferecerá um novilho sem defeito ao Eterno como expiação, ratat, pelo pecado que fez. E trará o novilho à porta da tenda da reunião diante do Eterno, e porá sua mão sobre a cabeça do novilho e o degolará diante do Eterno. E o sacerdote ungido tomará do sangue do novilho e o trará à tenda da reunião. E o sacerdote molhará seu dedo no sangue e aspergirá 7 vezes perante o Eterno diante da divisória da santidade. E o sacerdote porá do sangue sobre os ressaltos do altar do incenso das especiarias diante do Eterno,
o qual está na tenda da reunião, e todo o sangue do novilho verterá na base do altar da oferta de elevação, que está à entrada da tenda da reunião. E todo o sebo do novilho do pecado separará antes de parti-lo, o sebo que cobre as entranhas, e todo o sebo que está sobre as entranhas e dos rins, e o sebo que está sobre eles e sobre as ilhargas e o diafragma, com uma pequena parte do fígado ligada a ele, sem tirar nada dos rins, assim o tirará. Foi como tirado do boi do sacrifício de pazes. E os sacerdotes fará queimar sobre o altar da oferta de elevação. E o couro do novilho, toda a sua carne, menos sua cabeça, suas pernas, suas entranhas, seu excremento. Todo novilho levará para fora do acampamento, ao lugar puro onde se deita a cinza, e o queimará com fogo sobre a lenha. No lugar onde se deita a cinza será queimado. E se a congregação de Israel pecar por engano e for oculto o caso aos olhos da Assembleia, e fizerem um dos preceitos do Eterno, daqueles que não se deve fazer, e se tornarem culpados, quando for conhecido o pecado que cometeram, a Assembleia oferecerá um novilho por expiação, e o trarão diante da tenda da reunião. E os anciãos da congregação porão a mão sobre a cabeça do novilho diante do Eterno, e degolarão o novilho diante do Eterno. E o sacerdote ungido trará do sangue do novilho à tenda da reunião, e o sacerdote molhará seu dedo no sangue e aspergirá 7 vezes perante o Eterno, diante da divisória, e porá do mesmo sangue sobre os ressaltos do altar que está diante do Eterno na tenda da reunião. E todo o sangue verterá na base do altar da oferta de elevação, que está à porta da tenda da reunião, e separará dele todo o sebo, e fará queimar no altar. E fará o novilho como fez com o novilho do sacrifício de pecado, assim fará com este. E o sacerdote expiará por eles, e eles serão perdoados. E levará o novilho para fora do acampamento, e o queimará como queimou o primeiro novilho. É uma oferta de pecado da congregação. Quando o líder da nação pecar e infringir um dos preceitos do Eterno, seu Deus, o que não se deve fazer por erro, e se tornar culpado, e se lhe for conhecido depois do pecado que cometeu, trará um cabrito macho e sem defeito por seu sacrifício, e porá sua mão sobre a cabeça do cabrito, e o degolará no lugar em que se degolará a oferta de elevação diante do Eterno. Ele é um sacrifício de pecado, e tomará o sacerdote do sangue do sacrifício de pecado com o seu dedo, e porá sobre os ressaltos do altar da oferta de elevação. E seu sangue verterá na base do altar da oferta de elevação, e fará queimar todo o seu sebo sobre o altar, como são queimadas as partes do sacrifício de pazes, e o sacerdote expiará por ele o seu pecado, e lhe será perdoado. E se uma alma do povo da terra pecar por engano, por cometer um dos preceitos do Eterno que não se deve fazer, e se tornar culpado, se lhe for conhecido, depois do pecado que cometeu, trará por sacrifício um cabrita sem defeito pelo pecado que cometeu. E porá sua mão sobre a cabeça do sacrifício do pecado, e degolará o sacrifício de pecado no mesmo lugar da oferta de elevação. E o sacerdote tomará do seu sangue com o dedo, e porá sobre os ressaltos do altar da oferta de elevação, e todo o seu sangue verterá na base do altar. E tirará todo o seu sebo, como foi tirado o sebo do sacrifício de pazes, e o sacerdote fará queimar no altar para ser aceito com agrado perante o Eterno. E o sacerdote expiará por ele, e lhe será perdoado. E se seu sacrifício de pecado for de cordeiro, trará uma fêmea sem defeito, e porá sua mão sobre a cabeça do sacrifício de pecado, e degolará por oferta pelo pecado no lugar em que se degola a oferta de elevação. E o sacerdote tomará do sangue do sacrifício de pecado com o seu dedo, e porá sobre os ressaltos do altar da oferta de elevação. E todo o seu sangue verterá na base do altar, e tirará todo o sebo, como foi tirado o sebo, e as demais partes do cordeiro do sacrifício de paz, e os sacerdotes fará queimar no altar sobre o fogo aceso, em nome do Eterno, e o sacerdote expiará por ele pelo pecado que cometeu, e lhe será perdoado.
5. E quando alguma alma pecar sobre juramento, tendo testemunha de um fato por ter visto, sabido, se não denunciar, levará seu pecado. Ou se alguma alma tocar em alguma coisa impura, ou em cadáver de animal impuro, em cadáver de animal réptil impuro, e essas impurezas for lhe oculta e se tornar culpado, ou quando tocar em impureza do homem, seja qual for a impureza com que o homem se faz impuro, e lhe for oculto que estava impuro e souber depois e se tornar culpado, ou quando alguma alma jurar pronunciando com os lábios fazer mal ou bem a si mesmo, seja o que for que pronuncie com juramento, e lhe for oculto e o souber depois que foi culpado de uma dessas coisas, e quando for culpado de uma dessas coisas, confessará aquilo que pecou. Como sacrifício, achamos ao Eterno, pelo pecado que cometeu, trará do rebanho uma ovelha ou uma cabrita como sacrifício do pecado, e o sacerdote fará expiar por eles do pecado. E se suas posses não lhe permitirem trazer uma ovelha ou uma cabrita, trará 2 rolas ou 2 filhotes de pombo ao Eterno pelo delito que cometeu, um par, uma por sacrifício de pecado e outra por oferta de elevação. E os trará o sacerdote, que oferecerá primeiro, que é por sacrifício de pecado, destroncará sua cabeça pela nuca, porém não separará, e aspergirá com o sangue do sacrifício pelo pecado sobre a parede do altar. O resto do sangue será espremido na base do altar. Ele é um sacrifício de pecado. O segundo fará em oferta de elevação, conforme ordenado, e o sacerdote expiará por ele do pecado que cometeu, e será perdoado. E se suas posses não lhe permitirem trazer 2 rolas ou 2 filhotes de pombo, trará a 10ª parte de um efa de flor de farinha de trigo, por oferta de pecado, como sacrifício por aquilo que pecou. Não porá sobre ela azeite, nem porá sobre ela incenso, pois ela é oferta de expiação. E a trará o sacerdote tomará dela seu punho cheio como oferta memorial, e a fará queimar no altar sobre o fogo aceso em nome do Eterno. Ela é uma oferta de expiação, e o sacerdote expiará por ele com uma dessas ofertas pelo pecado que cometeu, e lhe será perdoado, e o restante pertencerá ao sacerdote como uma parte da oblação. E o Eterno falou a Moisés, dizendo: se uma alma profanar alguma coisa sagrada e pecar por erro na santidade do Eterno, trará do rebanho por seu delito ao Eterno um carneiro sem defeito do valor de 2 siclos de prata, segundo o ciclo da santidade por sacrifício de delito, e pagará o valor da coisa sagrada pela qual pecou, acrescentando a 5ª parte, e o dará ao sacerdote. E o sacerdote expiará por ele com o carneiro no delito, e lhe será perdoado. Se alguma alma pecar e fizer um dos preceitos do Eterno, daquele que não se deve fazer, e não souber e for culpado, então levará a sua iniquidade, e trará do rebanho um carneiro sem defeito no valor de 2 siclos, por sacrifício de delito ao sacerdote, e o sacerdote expiará por ele pelo erro que cometeu sem saber, e lhe será perdoado. Ele é uma oferta de delito, certamente se tornou culpado perante o Eterno. E o Eterno falou a Moisés, dizendo: quando alguma alma pecar e fizesse falsidade contra o Eterno, e negar ao seu companheiro a coisa que lhe foi entregue sob custódia, ou um empréstimo em dinheiro, ou roubou ou extorquiu seu companheiro, ou encontrou uma coisa perdida e negou e jurou em falso, se fizer alguma de todas estas coisas que fazem o homem pecar, e será que quando pecar se achar culpado, devolverá o que roubou, o que extorquiu, a coisa que lhe foi entregue sob custódia, ou a coisa perdida que achou, ou qualquer coisa sobre a qual jurou em falso, pagá-lo por inteiro, e a isso acrescentará a 5ª parte, e dará a quem pertencer no dia em que se confessar culpado. E como oferta de delito trará do rebanho ao Eterno um carneiro sem defeito no valor de 2 siclos por oferta de delito ao sacerdote. E o sacerdote expiará por ele diante do Eterno, e lhe será perdoado em qualquer uma de todas estas coisas que fizer, tornando-se culpado delas. 6. E o Eterno falou a Moisés, dizendo: ordena a Arão e a seus filhos, dizendo: esta é a lei da oferta de elevação. A oferta de elevação ficará queimando sobre o altar toda a noite até pela manhã, e o fogo do altar estará aceso nela. E o sacerdote vestirá sua túnica de linho, vestirá calções de linho fino sobre sua carne,
E separará a cinza que foi reduzida pelo fogo, a oferta de elevação que estava sobre o altar, e a porá junto ao altar. E despirá suas roupas e vestirá outras roupas, e tirará a cinza para fora do acampamento, a um lugar puro. E o fogo que está sobre o altar se conservará aceso, não se apagará. Sobre ele o sacerdote acenderá a lenha todas as manhãs. E porá em ordem sobre ele a oferta de elevação, e fará queimar sobre ele os sebos dos sacrifícios de paz. Fogo contínuo estará aceso sobre o altar, não se apagará. Esta é a lei da oblação. Os filhos de Arão a oferecerão diante do Eterno, em direção da frente do altar, e separará um punhado da flor de farinha de trigo, da oblação e de seu azeite, e fará queimar todo o incenso que está sobre a oblação, junto com o punhado no altar, para ser aceito com agrado. É uma oferta memorial para o Eterno. E o que ficar dela, Arão e seus filhos comerão. Será comida sem fermento, e em seu lugar santo, no pátio da tenda da reunião, comerão. Não será cozido fermentado. Isso é igual porção das minhas ofertas queimadas, que ele tenha dado. Isso é santidade da santidade, como a oferta do pecado e como a oferta de delito. Todo homem dos filhos de Arão o comerá. Estatuto perpétuo para vossas gerações das ofertas queimadas para o Eterno. Toda oferta que tocar nisso será sagrada como ele. E o Eterno falou a Moisés, dizendo: esta é a oferta de Arão, seus filhos, que oferecerão ao Eterno no dia em que forem ungidos. A 10ª parte de um efa de flor de farinha de trigo, oblação contínua, metade pela manhã, metade pela tarde. Na assadeira feita com azeite bem escaldada a trarás, bem assada, frita, dobrada em partes, a oferecerás para ser aceita como agrado pelo Eterno. O sacerdote que for ungido em seu lugar, que é dentro de seus filhos lhe suceder, a fará. Estatuto perpétuo ao Eterno, inteiramente será queimado. E toda a oblação do sacerdote será queimada, totalmente não será comida. E o Eterno falou a Moisés, dizendo: fala a Arão e a seus filhos, dizendo: esta é a lei do sacrifício de pecado. No lugar em que for degolada a oferta de elevação, será degolado o sacrifício de pecado diante do Eterno. Ele é santidade de santidades. O sacerdote que o ofereceu, comerás em seu lugar santo, será comido no pátio da tenda da reunião. Toda coisa que tocar na sua carne será como ele. E se aspergir de seu sangue sobre a roupa, aquela parte que for aspergida lavará em seu lugar santo. Se for cozida no recipiente de barro, este será quebrado. Se for cozida no recipiente de cobre, será esfregado e lavado na água. Todo homem dentre os sacerdotes comerá dele. Ele é santidade de santidade. Todo sacrifício do pecado cujo sangue for trazido da tenda da reunião para expiar na santidade não será comido, no fogo será queimado. 7. E esta é a lei do sacrifício de delito. Ele é santidade da santidade. No lugar em que degolarem a oferta de elevação, degolarão o sacrifício de delito, e o seu sangue se espalhará sobre o altar em redor, e todo o seu sebo será oferecido. A cauda gorda, o sebo que cobre as entranhas, os rins, que está sob as ilhargas, o diafragma, uma pequena parte do fígado ligada a ele, sem tirar nada dos rins, assim o tirará. Os sacerdotes fará queimar, como oferta queimada diante do Eterno. Ele é um sacrifício de delito. Todo homem dentre os sacerdotes o comerá no lugar santo. Ele é santidade das santidades. Como sacrifício de pecado será o de delito, haverá uma só lei para eles, e pertencerá ao sacerdote que fizer expiação. E quando o sacerdote oferecer a oferta de elevação de alguém com o couro da oferta de elevação que tiver oferecido, será para ele. E toda a oblação que for cozida no forno, e toda que for feita na panela e na assadeira, será para o sacerdote que a oferecer. Toda a oblação amassada no azeite e a seca pertencerá aos filhos de Arão, tanto a uma como ao seu companheiro. Esta é a lei do sacrifício de pazes que se oferecerá ao Eterno. Se por ação de graça oferecer, oferecerás bolacha não fermentada, amassadas com azeite, e biscoitos não fermentados, untados no azeite, como sacrifício de ação de graça, e de flor de farinha de trigo,
bolachas amassadas no azeite, escaldadas e assadas. E com bolachas de pão fermentado oferecerá seu sacrifício, o sacrifício de ação de graça e de paz. E oferecerá das bolachas uma de cada gênero, como oferenda ao Eterno. Será para o sacerdote que espalhe o sangue pelas ofertas de paz, e a carne do sacrifício da sua oferta de paz por ação de graça. No mesmo dia será comida, não deixará dela até pela manhã. E se seu sacrifício for por um voto ou por uma oferta voluntária, será comido no dia em que oferecer seu sacrifício, e no dia seguinte se comerá o que dele ficar. E no terceiro dia o que ficar da carne de sacrifício será queimado no fogo. E se na hora de sacrificar pensou em comer da carne do sacrifício de ofertas de paz, no terceiro dia este não será aceito, nem será levado em conta aquele que o oferecer. Será rejeitado, e quem comer dele levará a sua iniquidade. E a carne sagrada do sacrifício de paz que tocar em tudo que for impuro não será comida, será queimada no fogo. E quando a carne do sacrifício de paz, toda pessoa em estado puro comerá dela. A alma que comer carne sacrificada de oferta de paz, que é do Eterno, e tiver a sua impureza sobre si, será banida do seu povo. E a alma que tocar em toda coisa impura, seja impureza humana, animal impuro ou em todo réptil impuro, e comer da carne do sacrifício de oferta de paz, que é do Eterno, aquela alma será banida do seu povo. O Eterno falou a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel, dizendo: Todo sebo de boi, de carneiro, de cabra não comereis. E o sebo do animal que morre por si mesmo, o sebo que for dilacerado, será usado para qualquer sacrifício, porém não o comereis. Todo aquele que comer sebo do animal que se oferece em sacrifício queimado diante do Eterno, aquela alma será banida do seu povo. Não comereis sangue de ave e do animal em todas as vossas moradas. Toda a alma que comer algum sangue será banida do seu povo. E o Eterno falou a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel, dizendo: Aquele que oferecer seu sacrifício de paz ao Eterno trará sua oferta diante do Eterno, do sacrifício de paz. Suas mãos trarão as ofertas do Eterno, o sebo sobre o peito os trará. O peito é para fazê-lo movimentar diante do Eterno, e o sacrifício fará queimar o sebo no altar, e o peito será para Arão e para seus filhos. E a espada direita dareis como oferenda para o sacerdote dos sacrifícios de vossas ofertas de paz, aquele dos filhos de Arão que ofereceu o sangue das ofertas de paz, e o sebo para ele será a espada direita como sua parte. Porque o peito movido e a espada separada da oferenda tomei dos filhos de Israel de sacrifício de suas ofertas de paz, e os dei a Arão, sacerdote, a seu filho, por estatuto perpétuo, por parte dos filhos de Israel. Esta é a parte que a unção de Arão e a unção de seus filhos lhes dá, das ofertas queimadas ao Eterno, desde o dia em que os fez chegar para servir ao Eterno, que ordenou o Eterno que lhe dessem, desde o dia de sua unção, da parte dos filhos de Israel, estatuto perpétuo para as suas gerações. Esta é a lei para a oferta de elevação, para a oblação, para o sacrifício de expiação, para o sacrifício de delito, para as consagrações e para o sacrifício de oferta de paz, que ordenou o Eterno a Moisés no Monte Sinai, no dia em que ordenou aos filhos de Israel que oferecessem o seu sacrifício diante do Eterno no deserto de Sinai. E o Eterno falou a Moisés, dizendo: Toma Arão e a seus filhos com ele, e as vestes, o azeite da unção, o novilho do sacrifício de pecado, os 2 carneiros e a cesta de pães não fermentados, e reúna toda a congregação à entrada da tenda da reunião. E Moisés fez como lhe ordenara o Eterno, e reuniu-se a congregação à entrada da tenda da reunião. E Moisés disse à congregação: Estas coisas que é a vez de ver, o Eterno ordenou para fazer. E Moisés fez chegar a Arão e a seus filhos, e os fez imergir na água, e pôs sobre ele a túnica, cingiu com um cinto, vestiu com manto, e pôs sobre ele o éfode, e cingiu com o cinto de adorno do éfode, e ordenou com ele, e pôs sobre ele o peitoral, e pôs sobre o peitoral os urins e os tumins, e pôs a mitra sobre a sua cabeça, e pôs sobre a mitra, na parte dianteira, a lâmina de ouro, diadema de santidade, como o Eterno ordenara a Moisés. E Moisés tomou o óleo da unção e untou o tabernáculo e tudo que estava nele, e santificou-os, e aspergiu com ele sobre o altar 7 vezes,
e untou o altar e todos os seus utensílios, e o lavatório, suas bases para santificá-los. E derramou do óleo da unção sobre a cabeça de Arão, e o ungiu para santificá-lo. E Moisés fez chegar os filhos de Arão, e fez-lhes vestir túnicas, cingiu-os com cinto e amarrou-lhes as testeiras, como o Eterno ordenara a Moisés. E fez chegar o novilho do sacrifício do pecado, e Arão e seus filhos puseram suas mãos sobre a cabeça do novilho do sacrifício do pecado, e degolou-o. E Moisés tomou o sangue, e pôs sobre os ressaltos do altar em redor com seu dedo, e purificou o altar, e derramou sangue na base do altar, e santificou para espiar por ele. E tomou sobre o sebo que estava sobre as entranhas o diafragma com uma pequena parte do fígado ligada a ele, e os 2 rins e seus sebos, e Moisés os fez queimar no altar. E o novilho, seu couro, sua carne, seu excremento, queimou no fogo, fora do acampamento, como o Eterno ordenara a Moisés. E fez chegar o carneiro da oferta de elevação, e Arão e seus filhos puseram suas mãos sobre a cabeça do carneiro, e degolou-o. E Moisés espalhou o sangue sobre o altar em redor. E ao carneiro cortou nos seus pedaços, e Moisés fez queimar a cabeça, os pedaços e o sebo, e lavou as entranhas e as pernas com água, e Moisés fez queimar todo o carneiro no altar. É uma oferta de elevação para ser aceita com agrado, como oferta queimada ao Eterno, conforme o Eterno ordenara a Moisés. E fez chegar o segundo carneiro, o carneiro da consagração. E Arão e seus filhos puseram suas mãos sobre a cabeça do carneiro, e degolou, e Moisés tomou o seu sangue, e o pôs sobre o lóbulo da orelha direita, e Arão sobre o polegar da sua mão direita, sobre o polegar do seu pé direito. Fez chegar os filhos de Arão, e Moisés pôs o seu sangue sobre o lóbulo da sua orelha direita, sobre o polegar da mão direita e sobre o polegar do seu pé direito. E Moisés espalhou o sangue sobre o altar em redor, e o diafragma com uma pequena parte do fígado. Tomou o sebo, a gordura, todo o sebo que estava sobre as entranhas, sobre o diafragma, com uma pequena parte do fígado ligada a ele, os 2 rins e seu sebo, a espádua direita, e da cesta de pães não fermentados, que estavam diante do Eterno, tomou uma bolacha não fermentada, uma bolacha de pão de azeite e um biscoito, e os pôs sobre o sebo e sobre a espada direita, e pôs tudo sobre a palma da mão, e Arão e sobre a palma da mão dos seus filhos, e movimentou pelo rito do tenufá diante do Eterno. E Moisés tomou-os de sob as palmas de suas mãos, e os fez queimar no altar, após a oferta de elevação. Eles são sacrifícios de consagração para ser aceito com agrado. É uma oferta queimada ao Eterno. E tomou Moisés de peito e o movimento pelo rito do tenufá diante do Eterno. Isso era a porção de Moisés, do carneiro da consagração, conforme o Eterno ordenara a Moisés. Moisés tomou do óleo da unção e do sangue que estava sobre o altar, e aspergiu sobre Arão, sobre suas vestes, sobre seus filhos, sobre as vestes de seus filhos, com ele. E santificou Arão suas vestes, seus filhos e as vestes dos seus filhos, com ele. E Moisés disse a Arão e a seus filhos: cozinhai a carne à porta da tenda da reunião, e ali a comereis com o pão que está na cesta das consagrações, assim como ordenei. Arão e seus filhos o comerão, e o que ficar da carne e do pão queimareis no fogo. E não saireis da entrada da tenda da reunião por 7 dias, até o dia de cumprir-se os dias da vossa consagração. Pois por 7 dias ele vos consagrará, como se fez nesse dia. Assim o Eterno ordenou fazer em expiação por vós. E permanecereis à porta da tenda da reunião dia e noite, 7 dias, e guardareis a prescrição do Eterno, e não morrereis. Pois assim me foi ordenado. E Arão e seus filhos fizeram todas as coisas que o Eterno ordenara por meio de Moisés. 9. E no 8º dia Moisés chamou Arão e seus filhos e os anciãos de Israel, e disse a Arão: toma para ti um bezerro como oferta de pecado, e um carneiro como oferta de elevação, sem defeito, e oferece diante do Eterno.
E falarás aos filhos de Israel, dizendo: Tomai um cabrito por oferta de pecado, um bezerro e um cordeiro de 1 ano de idade, sem defeito, por oferta de elevação, e um boi e um carneiro por oferta de pazes para sacrificar diante do Eterno, e uma oblação amassada no azeite, porque hoje o Eterno aparecerá a vós. E levaram o que Moisés ordenara diante da tenda da reunião, e chegou-se toda a congregação e se pôs de pé diante do Eterno. E Moisés disse: Esta é a coisa que o Eterno ordenou que fizesse, e a glória do Eterno aparecerá a vós. E Moisés disse a Arão: Chega-te ao altar e faz tua oferta de pecado, e tua oferta de elevação, e faz a expiação por ti e pelo povo, e faz o sacrifício do povo, e expia por ele, como o Eterno ordenou. E Arão chegou-se ao altar e degolou o bezerro da oferta do pecado que era dele. E os filhos de Arão fizeram-lhe chegar o sangue, e ele molhou seu dedo no sangue, e pôs sobre os ressaltos do altar, e derramou o sangue na base do altar, e o sebo e os rins, e o diafragma, com uma pequena parte do fígado ligada a ele da oferta de pecado. Fez queimar no altar, como o Eterno ordenara a Moisés, e queimou no fogo a carne e o couro fora do acampamento, e degolou a oferta de elevação, e os filhos de Arão entregaram-lhe o sangue, e aspergiu sobre o altar em redor. E a oferta de elevação entregaram-lhe nos seus pedaços e a cabeça, e os fez queimar sobre o altar. E lavou as entranhas e as pernas, e as fez queimar sobre a oferta de elevação no altar. E fez oferecer o sacrifício do povo, e tomou o cabrito da oferta de pecado pelo povo, e degolou conforme a lei do sacrifício de expiação, como o primeiro. E ofereceu a oferta de elevação e a fez segundo o rito. E fez chegar a oblação e tomou um punhado dela, e a fez queimar sobre o altar, além da oferta de elevação da manhã. E degolou o boi e o carneiro, que era o sacrifício da oferta de pazes pelo povo, e os filhos de Arão entregaram-lhe o sangue e espargiu sobre o altar em redor. E o sebo do boi e do carneiro, a cauda gorda e o sebo que cobre as entranhas, os rins e o diafragma, com uma pequena parte do fígado ligada a ele, e puseram o sebo sobre o peito, e fez queimar o sebo no altar. E o peito e a espada direita movimentou-os Arão pelo rito de Tenufá, diante do Eterno, como Moisés ordenara. E Arão levantou suas mãos para o povo e o abençoou, e desceu depois de fazer a oferta de pecado, a oferta de elevação, a oferta de pazes. E Moisés e Arão entraram à tenda da reunião, e saíram e abençoaram o povo. E a glória do Eterno apareceu a todo o povo. E saiu fogo de diante do Eterno, e consumiu sobre o altar a oferta de elevação e as gorduras, e todo o povo viu, louvou e prostrou-se sobre seus rostos. E os filhos de Arão, Nadab e Abiú, tomaram cada um seu incensário, capítulo 10, e puseram fogo neles, e puseram sobre eles incenso, e ofereceram diante do Eterno um fogo estranho, o que não lhe havia ordenado. E saiu fogo de diante do Eterno, e os queimou, e morreram diante do Eterno. E Moisés disse a Arão: Isto é o que falou o Eterno, dizendo: Pelos próximos a mim me santificarei, e ante a face de todo o povo serei glorificado. E Arão calou-se. E Moisés chamou a Michael e a Elsafã, filhos de Osiel, tio de Arão, e disse: Chegai-vos, levai vossos irmãos diante da santidade para fora do acampamento. E chegaram-se e levaram-no, assim como estavam vestidos com suas túnicas para fora do acampamento, como falou Moisés. E Moisés disse a Arão e a seus filhos Eleazar e Itamar: Vossas cabelos, não deixeis crescer, vossos vestidos não rasgueis, para que não morrais, e não se levante a sua ira contra toda a congregação. E vossos irmãos, toda a casa de Israel, chorarão pelo que o Eterno o queimou. E não saireis da entrada da tenda da reunião, para que não morrais, porque o azeite da unção do Eterno está sobre vós. E fizeram conforme a palavra de Moisés. E o Eterno falou a Arão, dizendo: Vinho e bebida forte não bebereis, tu e teus filhos contigo, quando entrardes à tenda da reunião, e não morrereis. Estatuto perpétuo por vossas gerações, e para separar entre a santidade e o profano, entre o impuro e o puro, e para ensinar aos filhos de Israel todos os estatutos que lhes falou o Eterno por meio de Moisés. E Moisés disse a Arão e a seus filhos que ficaram, Eleazar e Itamar:
Tomai a oblação que restou das ofertas queimadas ao Eterno, e comei-a sem fermento ao lado do altar, porque ela é santidade de santidades. E a comereis em lugar santo, porquanto o que é devido a ti e a teus filhos das ofertas queimadas do Eterno, que assim me foi ordenado. E o peito movido e a espada separada comereis em lugar puro, tu e teus filhos e tuas filhas contigo, porquanto é o que foi dado a ti e a teus filhos o sacrifício de paz dos filhos de Israel. A espada separada e o peito para o rito da tenufá sobre o sebo serão trazidos para serem movidos diante do Eterno. E será para ti e para teus filhos contigo por estatuto perpétuo, como ordenou o Eterno. E Moisés requereu o cabrito da oferta de pecado, e eis que foram queimados, e irou-se com Eleazar e com Tamar, os filhos que ficaram de Arão, dizendo: por que não comeste o sacrifício de pecado no lugar da santidade? Pois ele é santidade de santidades, e o Eterno deu para vós, para levardes a iniquidade da congregação, a fim de perdoar por eles diante do Eterno. E eis que não foi trazido seu sangue para dentro da santidade, e devias tê-lo comido na santidade, como ordenei. E Arão falou a Moisés: eis que hoje ofereceram o seu sacrifício de pecado e sua oferta de elevação diante do Eterno, e me aconteceram tais coisas. Se eu tivesse comido do sacrifício do pecado do dia, agradaria aos olhos do Eterno? E Moisés escutou, e foi-lhe agradável aos seus olhos. 11. E o Eterno falou a Moisés e a Arão, dizendo-lhes: falai aos filhos de Israel: estes são os animais que comereis. De todo animal que se acha sobre a terra, todo que tem o casco fendido e a unha separada em dois, de cima até abaixo, e o que rumina entre os animais, esse comereis. Mas estes não comereis os que ruminam, têm os casco fendido. O camelo que rumina e não tem casco fendido, ele é impuro para vós. O coelho que rumina e não tem casco fendido, ele é impuro para vós. A lebre que rumina e não tem casco fendido, é impura para vós. O porco que tem casco e é de unha separada em dois, mas não rumina, é impuro para vós. De sua carne não comereis, e no seu cadáver não tocareis. Eles são impuros para vós. Isso é o que comereis de tudo que está nas águas. Todo que tem barbatanas e escamas nas águas, nos mares e nos rios comereis. E todo que tem barbatana e escama nos mares e nos rios, de todo réptil de água e de todo ser vivo que está nas águas, eles são abomináveis para vós. E serão abominação para vós, de sua carne não comereis, seu cadáver abominareis. Todo que não tiver barbatanas e escama nas águas será abominação para vós, e isto abominareis. Das aves que são comida, porque elas são uma abominação: a águia, o quebrantoso, a águia do mar, o milhano, o abutre, segundo sua espécie, todo o corvo segundo a sua espécie, o avestruz, a coruja, gaivota, o gavião, segundo a sua espécie, o mocho, o corvo marinho e a ibis, a tinchemet, o pelicano e o porfirão, a cegonha, a garça segundo a sua espécie, galo montês e o morcego. Todo inseto que anda sobre quatro patas é abominação para vós, mas estes podereis comer. De todo inseto que anda sobre quatro patas, que tem pernas por cima dos pés para saltar, com elas sobre a terra, deles comereis. Estes: a locusta, segundo a sua espécie, o gafanhoto, segundo a sua espécie, o grilo, segundo a sua espécie, e o grilo estridente, segundo a sua espécie. Todo inseto que tem quatro patas será abominação para vós. Por estes vos tornareis impuro. Todo aquele que tocar seus cadáveres será impuro até a tarde. Todo animal que tem casco e não tem a unha separada em duas, de cima até embaixo, não rumina, eles serão impuros para vós. Aquele que os tocar será impuro. Todos os que andam sobre suas plantas, de todos os animais que andam sobre quatro patas, serão impuros para vós. Todo aquele que tocar seus cadáveres será impuro até a tarde. Aquele que levar seu cadáver levará suas vestes e ficará impuro até a tarde. Eles são impuros para vós.
E estes são os impuros para vós, entre os pequenos animais que se movem sobre a terra: a doninha, o rato, o sapo, segundo sua espécie, porco-espinho, crocodilo da terra, a lagartixa, a lesma, a topeira. Estes são impuros para vós de todos os répteis. Todo aquele que os tocar, depois de morto, será impuro até a tarde. Tudo aquilo que cair sobre eles, estando morto, será impuro, seja objeto de madeira, roupa, couro ou saco. Qualquer objeto que seja, com que se faça alguma obra na água, será imergido, será impuro até a tarde, até o pôr do sol. Depois ficará impuro. Todo objeto de barro dentro da qual cair algo deles, tudo que houver nele será impuro. E ao objeto que quebrareis. Todo alimento depositado no objeto que se come, o qual tiver absorvido alga alguma vez, ou líquido qualquer, que se pode beber com aquele vaso, este alimento será impuro. Tudo aquilo sobre o que caiu do cadáver dele será impuro, forno ou fogão de barro, serão destruídos. Eles são impuros e impuros serão para vós. Entretanto, uma fonte ou cisterna, lugares de ajuntamento de água serão puros. Mas quem tocar os seus cadáveres, estando eles dentro da água, será impuro. E quando cair de seus cadáveres sob semente que semeia antes desta ter contato com a água, ela é pura. Quando for derramado água sobre a semente e cair de seus cadáveres sobre ela, será impura para vós. Quando morrer algum dos quadrúpedes que vos é permitido comer, quem tocar no seu cadáver será impuro até a tarde. Quem comer de seu cadáver lavará suas vestes, será impuro até a tarde. Quem lavar seu cadáver levará suas vestes, será impuro até a tarde. Todo réptil que se move sobre a terra é abominação, não será comido. Todo que rasteja sobre o vento, todo que anda sobre quatro patas, todo que tem muitas patas, de todo réptil que se move sobre a terra, não os comereis, porque eles são abominação. Não torneis abomináveis vossas almas com nenhum réptil que se move. Não vos façais impuro com eles e não sejais impuro por eles, porque eu sou o eterno vosso Deus. E vos santificareis e sereis santos, porque eu sou o eterno. Não façais impura vossas almas com todo réptil que se arrasta sobre a terra, pois eu sou o eterno, que vos fiz subir da terra do Egito, para ser para vós Deus, e sereis santo, porque eu sou santo. Esta é a lei do animal, da ave, de todo ser vivo que se move nas águas, de todo ser que se move sobre a terra, para separar entre o impuro e o puro, e entre o animal que é para comer e o animal que não é para comer. 12. E o Eterno falou a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel, dizendo: A mulher, quando conceber e der à luz um homem, será impura por 7 dias, como nos dias da impureza de sua indisposição, será impura. No 8º dia circuncidará a carne de seu prepúcio do menino, e 33 dias estará com o sangue da purificação, em nenhuma santidade tocará, e no santuário não entrará, até que se cumpra os dias de sua purificação. Se der à luz uma menina, será impura 2 semanas, como na sua impureza, e 66 dias permanecerá com o sangue da purificação, e ao cumprirem-se os dias da sua purificação, pelo filho ou pela filha, trará um cordeiro de 1 ano de idade, por oferta de elevação, e um filhote de pombo ou uma rola, por sacrifício de pecado, à porta da tenda da reunião, ao sacerdote, e oferecê-lo-á diante do Eterno, e expiará por ela, e se purificará da impureza de seu sangue. Esta é a lei que der à luz ao homem ou mulher, e se as suas posses não lhe permitirem trazer um cordeiro, tomará 2 rolas ou 2 filhotes de pombo, um por oferta de elevação e um por sacrifício de pecado, e expiará por ela o sacerdote, e ela estará purificada. 13. E o Eterno falou a Moisés, a Arão, dizendo: Quando um homem tiver na pele de sua carne inchação, pústula ou mancha, e se tornar na pele de sua carne como chaga de lepra, Tasseraat, será levado a Arão, o sacerdote, ou a um de seus filhos, os sacerdotes. E o sacerdote verá a chaga na pele da carne. Se o cabelo da chaga se tornou branco e a aparência da chaga parecer mais funda que a pele de sua carne, ela é chaga de lepra, e o verá o sacerdote, e o declarará impuro. E se a mancha for branca na pele da sua carne,
e não parecer mais funda que a pele, e seu cabelo não se tornou branco, encerrará o sacerdote ao que tem a chaga 7 dias. E o sacerdote o verá no 7º dia, e eis que a chaga está em sua mesma cor, mas não se estendeu a chaga na pele, e o sacerdote o encerrará 7 dias pela 2ª vez. E o sacerdote verá no 7º dia pela 2ª vez, e eis que se obscureceu a chaga, mas não se estendeu a chaga na pele, o sacerdote declarará puro, é uma pústula, lavará suas vestes e se purificará. Se a pústula se estender na pele depois de ser mostrada ao sacerdote, para a sua purificação será mostrada pela 2ª vez ao sacerdote, e o sacerdote verá, e eis que se estendeu a pústula na pele, e o sacerdote declarará impuro, é lepra. Quando houver no homem uma chaga de lepra, será trazida ao sacerdote, e o sacerdote olhará, e eis que há uma inchação branca na pele, a qual tornou branco o cabelo e a aparência na carne viva na inchação. É lepra envelhecida na pele de sua carne. E o sacerdote declarará impuro, não encerrará porque ele é impuro. E se a lepra se espalhar na pele e cobrir a lepra toda a pele do que tem chaga, desde sua cabeça até seus pés, quanto podem ver os olhos do sacerdote, e verá o sacerdote, eis que cobriu a lepra toda a sua carne, e declarará pura a chaga, quando toda ela se tornar branca, ele é puro. E o dia em que aparecer nela a carne viva, será impuro. E o sacerdote olhará a carne viva e o declarará impuro. A carne viva é impuro, é lepra. E quando voltar a carne viva e se transformar em branca, ele virá ao sacerdote, e o sacerdote o verá, e eis que se transformou a chaga em branca. E o sacerdote purificará aquele que tem a chaga, ele é puro. E quando a carne em sua pele tiver sarna e for curada, se aparecer no lugar da sarna inchação branca ou mancha branca avermelhada, será mostrada ao sacerdote. E o sacerdote olhará, e eis que a aparência é mais funda do que a pele, e seu cabelo tornou-se branco. O sacerdote declarará impuro, ela é chaga de lepra que brotou na sarna. E se o sacerdote a vir, e eis que não há nela cabelo branco, nem está mais funda do que a pele, mas foi escura, o sacerdote encerrará aquele que tem a chaga 7 dias. E se ela se estender na pele, o sacerdote declarará impuro, ela é chaga. E se em seu lugar estiver a mancha, mas não se estender, ela é cicatriz da sarna, e o sacerdote declarará puro. Ou quando a carne tiver em sua pele queimadura de fogo, e houver no sarado da queimadura uma mancha branca avermelhada ou branca, e o sacerdote a verá, e eis que se tornou branco o cabelo na mancha, e sua aparência é mais funda que a pele, ela é lepra que brotou na queimadura, e o sacerdote declarará impuro. Ela é chaga de lepra, e o sacerdote a vir, e eis que não há na mancha cabelo branco, e não estiver mais funda do que a pele, mas foi escura, o sacerdote o fará encerrar 7 dias. E o sacerdote o verá no 7º dia. Se ela se estender na pele, o sacerdote declarará impuro, ela é chaga de lepra. E se em seu lugar estiver a mancha, e não se estender na pele, mas foi escura, ela é inchação da queimadura. E o sacerdote declarará puro, porque a cicatriz da queimadura. E quando o homem ou uma mulher tiver uma chaga na cabeça ou na barba, e o sacerdote verá a chaga, e eis que se a aparência dela é mais funda do que a pele, e o pelo preto que houver se tornado nela louro e fino, o sacerdote declarará impuro, é tinha, micose de pelo. Ela é lepra de cabeça ou de barba, e quando o sacerdote vir a chaga da tinha, eis que sua aparência é mais funda que a pele, e não há nele pelo negro, o sacerdote fará encerrar ao que tem a chaga da tinha 7 dias, e o sacerdote verá a chaga no 7º dia. E eis que não se estendeu a tinha, e não há nele pelo louro, e a aparência da tinha não é mais funda que a pele. Raspar-se-á ao redor, mas o lugar da tinha não se raspará, e o sacerdote fará encerrar o que tinha 7 dias pela 2ª vez, e o sacerdote verá
se ao 7º dia, e eis que não se estendeu a tinha na pele, e sua aparência não é mais funda do que a pele, e o sacerdote o declarará puro e lavará suas vestes e se purificará. Se a tinha se estender pela pele depois de sua purificação, o sacerdote o verá, e eis que se estendeu a tinha na pele, o sacerdote não procurará o pelo louro, ele é impuro. E se na sua opinião a tiver parado e houver crescido nela pelo preto, foi curada a tinha, ele é puro, e o sacerdote a purificará. E quando o homem ou a mulher tiverem na pele da sua carne manchas brancas, o sacerdote verá, e eis que na pele de sua carne há manchas brancas escurecida, é impetige, que brotou na pele, ele é puro. E se um homem perder o cabelo da cabeça e ficar calvo, ele é puro. E se o perder na parte dianteira da cabeça e ficar meio calvo, ele é puro. E quando houver na calva traseira ou na meia calva dianteira, chaga branca avermelhada, é lepra, que brotou na sua calva ou na sua meia calva. E o homem e o sacerdote o verá, e eis que a inchação da chaga é branca avermelhada em sua calva ou em sua meia calva. Como a aparência da lepra na pele e da carne. É homem leproso, ele é impuro. O sacerdote declarará impuro, em sua cabeça está a sua chaga. E do leproso que tem a chaga, suas vestes serão rasgadas, seu cabelo não será cortado, com seu bigode se cobrirá. Impuro, impuro, clamará. Todos os dias que a chaga estiver nele, será impuro. Ele é impuro. A sós estará, fora do acampamento terá sua morada. E a roupa em que houver chaga de lepra, roupa de lã, roupa de linho, de urdidura, de trama de linho, de lã, de couro cru, ou em toda obra de couro, e for a chaga verde ou vermelha na roupa, ou no couro, na urdidura, na trama, ou em toda obra de couro, ela é chaga de lepra e será mostrada ao sacerdote. E o sacerdote verá a chaga e fará encerrar aquilo que tem a chaga 7 dias. Verá a chaga no 7º dia. Se a chaga se estendeu na roupa, na urdidura, na trama, no couro, ou em tudo o que for feito de couro para a obra, a chaga é lepra maligna e impura, e queimará a roupa, a urdidura, a trama de lã, de linho, ou todo objeto de couro em que houver a chaga, porque ela é lepra maligna, serão queimados no fogo. E se o sacerdote vir que a chaga não se estendeu na roupa, na urdidura, na trama, ou em toda a obra de couro, o sacerdote ordenará e lavarão aquilo em que está a chaga, e o fará encerrar 7 dias pela 2ª vez. E o sacerdote verá depois de ser lavado a chaga, e eis que não mudou a chaga sua cor para mais escura. Ainda que a chaga não se tenha estendido, ele será impuro, no fogo queimarás. Ela é funda em seu direito ou em seu avesso. E se o sacerdote vir, e eis que escureceu a chaga depois de havê-la lavado, a cortará da roupa, do couro, da urdidura ou da trama. E se ainda houver aparecido na roupa, na urdidura, na trama, ou em toda a obra de couro, ela é brotante, no fogo queimará aquilo em que está a chaga. E a roupa, a urdidura, a trama, ou toda a obra de couro que lavares, e se tirar deles a chaga, será levado pela 2ª vez e será puro. Esta é a lei da chaga, da lepra, da roupa de lã, de linho, de urdidura, de trama ou de toda obra de couro, para declarar puras ou impuras.